Einstein disse certa vez, né? Ele disse o seguinte, né? Ele disse que seria impossível encontrar uma solução usando o mesmo modelo mental que criou o problema. É preciso criar um novo ângulo de visão, olhar a questão com outros olhos, porque este é um papel de consultores, de empresas e psicólogos. É preciso criar um novo ângulo de visão, olhar a questão com outros olhos. Eu quero nesta noite falar de um mesmo assunto, quem sabe focando de uma maneira diferente. Um texto que conhecemos da Palavra de Deus, que está localizado no livro de João, capítulo 14, os versos de 6 a 9. João 14, 6 a 9. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Outro dia eu estava fazendo uma colocação aqui, fiz uma pergunta, né? O que é que determina, o que é que determina o que um faz, né? Ou o que um faz determina o que um é? O que eu quero dizer com isso? Nós conhecemos muitas personalidades, né? Se formos falar de uma personalidade do futebol, quem que é o melhor jogador de futebol hoje? Você já traz à mente um nome, não é? Ontem a Vera fez um estudo aqui para os jovens, muito bom, né? O padrão de beleza, e ela trouxe algumas imagens e falando então de alguns modelos, algumas atrizes, alguns atores que você poderia olhar e dizer: eu conheço essas pessoas porque a mídia divulga e porque eu sei o que elas fazem. Então, o que um faz determina o que um é, ou o que um é determina o que um faz. Eu poderia dizer que o que Cristo faz, ou o que Cristo determina o que ele faz, e o que ele faz determina o que ele é. Porque Cristo é um todo. E eu quero então começar aí pelo começo trazendo isso, né? Quem é Jesus? E ele mesmo então começa a falar sobre isto, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: Jesus é o caminho. Mas ele é o caminho para quê? Então Jesus não é o caminho no sentido topográfico. Jesus não é o caminho no sentido de ser uma trilha. Nós não podemos pensar literalmente quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Não é a gente pensar no caminho, numa estrada, numa senda. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é no sentido de que através dele nós chegamos
invariavelmente, meus irmãos, a uma melhor compreensão de quem é Deus. Quando a gente diz assim, Jesus é o caminho, nós podemos perguntar, é o caminho para o quê? Não é? E aí ele mostra que é um caminho para uma reflexão de quem ele é, e fazendo assim nós chegamos a uma compreensão de quem Deus é. Esse é o sentido de que Jesus é o caminho. Quer dizer, quem estudar a vida de Jesus, chega a Deus. Compreende Deus. Quando você, por exemplo, escuta a palavra de Jesus, você chega a uma acurada compreensão de quem é Deus. E quando você medita nos ensinos de Jesus, sabe o que acontece? Você afina uma sintonia em que você percebe um degrau no conhecimento de Deus. E então, meus irmãos, é esse o sentido de que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que Ele é o caminho. Porque quando a Bíblia fala assim, quando a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus, e ela diz que Jesus é o caminho, nós, olhando para Jesus, através de Jesus, nós vamos aprimorando e aperfeiçoando o nosso conceito sobre Deus. Por exemplo, alguns perguntam assim: qual é a diferença fundamental entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? A diferença fundamental entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o Antigo Testamento trata de um povo. E o Novo Testamento trata de uma pessoa. Ok? Então, o Antigo Testamento trata de um povo, como que é a jornada deste povo, como que é a caminhada deste povo, como que é a evolução deste povo, como que todas as idiosincrasias ou as peculiaridades culturais deste povo indicam, com todas as idas e vindas do povo judeu, como que Deus se revela na narrativa, no caminhar deste povo. Isto é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Deus se revela através de um homem de carne e osso. Não uma imagem, não é uma projeção, não é uma pessoa fictícia. É um homem nascido de mulher, um homem nascido com um endereço que tinha peso e que tinha altura. Um homem que, através do qual Deus se revela a nós. Deus se mostra através deste homem. Então Jesus, Ele é o caminho, porque através dele, sabe o que acontece? Os homens encontram a Deus, e Deus encontra os homens. Deus encontra homens e mulheres. E esse é o sentido quando a Bíblia diz: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo aproximou Deus dos homens e reconciliou os homens com Deus. Por isso, Cristo é o caminho. Entende? Então o verso
O verso 7 do texto diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então aqui chegamos à conclusão seguinte: que como ninguém nunca viu a Deus, por quê? Porque Deus é invisível, não é? Deus é inalcançável. E os gregos diziam isto, que eles pensavam, quando eles pensavam na divindade. Porque Deus é inalcançável, porque Ele é infinito. E nós, limitados. Deus é absolutamente perfeito. E nós somos imperfeitos. Deus é absolutamente puro. E nós somos seres impuros. E quando nós pensamos assim, então homem e mulher não conseguem enxergar a Deus. O homem e a mulher não têm condição de enxergar a Deus, então Deus é invisível, Deus é inalcançável. E este mistério, meus irmãos, a Bíblia repete e fala para nós que ninguém nunca viu a Deus. Mas, o que acontece? Esse Deus invisível, que nós não podemos ver, se manifestou num rosto humano. Deus, ele na verdade, ele não se fantasiou de gente. Deus não se vestiu de gente. Deus veio ser gente. Ele se manifestou num rosto humano, que é o rosto do Filho do Homem, que Jesus se dava esse título. Então, se nós pensarmos o seguinte: se nós não temos conhecimento de Deus, e Ele é invisível, então Deus se revela a nós através do seu Filho. Aí, sabe o que acontece? Você pode perguntar assim: mas Ele já não tinha se revelado aos judeus no Antigo Testamento? Sim, Ele tinha feito isso, mas tem um porém. Era uma revelação incompleta. Por que era incompleta? Porque era através de um povo. E o povo não podia mostrar a exuberância da graça e do poder e das ações de Deus. E o povo culpava a Deus pelas coisas que Deus fazia. Então, o povo era falho. Porque ele atribuía a Deus os assassinatos, as crises, e o povo, por ser falho, ele não entendia que os conflitos que existiam, que eles enfrentavam, eram provenientes das próprias ações do povo, do próprio pecado do povo. E isso tem sentido. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, meus irmãos, se nós quisermos ver a Deus, nós temos que olhar para Jesus. Ele é a encarnação do Deus invisível. Por isso é que ele é chamado de Deus, por Paulo, pelo apóstolo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, quando eu quero conhecer a Deus, como que eu faço? Como é que eu faço para conhecer a Deus? É preciso ter uma melhor
percepção de Deus. Olhe para Jesus. Porque Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, está escrito, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus é parecido com Jesus, e Jesus é parecido com Deus. Vou contar uma história para vocês. Diz que um menino de 8 anos de idade, ele estava passando numa casa e tinha uma placa escrita nesta casa assim: vendem-se filhotes de cachorros. O menino parou, o dono da casa estava sentado na área, numa cadeira de balanço, num alpendre ali daquela casa. E o menino disse, eu podia ver os filhotes? E o dono da casa deu um assobio, e lá vem uma cadela com 5 filhotes juntos. Atrás, ali junto com a mãe. E o menino olhou aquela prole e notou que um dos filhotes mancava de uma perna. O menino perguntou ao dono, quanto custa um desses filhotes? E o senhor disse, custa R$50. E o garoto disse, eu quero comprar o que manca da perna. E o dono falou, não, esse eu não quero vender. Eu não quero vender porque ele nasceu com uma deficiência. Ele nasceu sem osso da pata traseira e esse cachorro nunca vai poder pular, ele nunca vai poder brincar, ele nunca vai poder correr. E eu nem sei se eu quero vendê-lo. E o menino então olhou aquele homem e disse assim, o senhor faz o seguinte, divide para mim estes R$50 em 5 prestações de R$10. E eu prometo para o senhor que eu virei aqui todos os meses para entregar a prestação. Mas eu quero o manco da perna. O homem falou para o menino que repetiu o que ele tinha dito, que esse cachorro nunca iria brincar e nunca iria pular. E o menino então levantou as calças e mostrou os ferros que estavam nas pernas dele. E ele disse, Senhor, eu também nasci assim, com uma deficiência. E quando eu olhei este filhote de cachorro mancando, eu pensei, esse filhote vai precisar de alguém que entenda ele pelo resto da vida. E eu acho que eu vou entendê-lo melhor que qualquer outra pessoa. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, tenho boas notícias para você. É porque ele veio se tornar homem. É porque ele viveu as condições que você vive, sofreu as coisas que você sofre, padeceu as coisas que você padece, e ninguém nos entende melhor do que Jesus. Porque ele foi desfigurado na cruz. E ele entende a nossa dor e ele quer nos acompanhar pelo resto das nossas vidas. Esse é Jesus. Então, quando eu digo para você que está aqui nesta noite hoje, que Jesus é o caminho, é porque Ele quer caminhar junto com você todos os dias, mostrando a você que você é sim muito importante e precioso, e que Ele entende você.
Mas o texto diz que ele é o caminho, mas por que ele é o caminho? O texto vai dizer que ele é o caminho, mas ele é o caminho como? Ele é o caminho, por quê? Porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Mas ele é a verdade em que sentido? Ele é a verdade porque ele nos conecta com a vida. Jesus não é a verdade porque ele é um conceito teológico. Jesus não é a verdade porque ele é uma confissão de fé verdadeira. Jesus, ele é a verdade porque ele é Deus. E ele faz essa conexão com a vida. Se Jesus, então, foi a mais perfeita revelação de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, ele também ele se torna a mais perfeita demonstração de uma vida que nós devemos viver junto com ele. Então, a verdade que Cristo nos dá, nos quer dar, não é uma verdade dos livros, não é uma verdade catequética, não é uma verdade confessional, não é uma verdade de igreja, não é uma verdade teológica, é uma verdade que nos faz encher de justiça, de bondade, de solidariedade, porque ele viveu assim. Ele viveu com verdade, cheio de compaixão. Nicodemos disse: você é mestre vindo da parte de Deus. E nós podemos dizer o oposto dessa frase que Nicodemos disse. Nicodemos disse de novo, olha, só repetindo. Você é mestre vindo da parte de Deus. Mas nós podemos dizer o contrário do que Nicodemos disse. Nós podemos, então, dizer assim, tu és Deus que veio para ser nosso mestre. Tu és Deus que veio para ser nosso mestre. Então esse é o sentido da verdade. Quando eu preciso de referências para a minha vida, eu preciso de referência para ser uma pessoa mais humana, menos egoísta, menos cobiçosa. Aí eu me lembro das palavras de Jesus, que diz o seguinte: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu preciso entender sobre acolhimento, sobre hospitalidade, eu me lembro que Jesus era apelidado de amigo de pecadores. Quando eu preciso aprender sobre como me guiar na vida, como que eu posso me orientar na vida, ele é o meu bom pastor. E o bom pastor que me guia quando eu preciso de um amigo que me ouça, porque às vezes eu não tenho com quem conversar. Aí eu me lembro do seguinte, que o livro do profeta Isaías diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Quando eu preciso me encontrar naquelas noites de insônia, por exemplo, que eu não consigo dormir, que eu não consigo conciliar o sono porque a minha cabeça está a 1000 por hora, estou aceso ao extremo, eu me lembro que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a estrela da manhã, e Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz o seguinte: eu sou a raiz e a geração de Davi, e eu sou a estrela da manhã, e quando eu preciso de perdão, o meu coração fica opresso de culpa, e eu fico com medo, e eu não sei para onde ir. O que vai acontecer com a minha vida? Aí eu me lembro que ele é o advogado fiel,
e que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a nossa vida, ela é orientada e guiada por palavra. Porque quando eu estou me sentindo agredido pela vida, por vezes eu me sinto jogado na estrada da vida, e eu me lembro do bom samaritano. Eu me lembro que ele é o bom samaritano. E que Lucas 10, 33 diz o seguinte: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então aqui ele pega o que está jogado à beira do caminho e na estrada, e ele coloca na sua cavalgadura, e ele promete, e ele vai dizer: eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar um novo caminho, eu vou te dar uma nova diretriz, você pode ir porque eu estou com você, e eu não sei, você está nesta noite aqui, eu não sei qual a sua dificuldade, mas eu estou junto com você, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Jesus, e é eu que te acompanho. Mas o texto diz em último lugar que ele é a vida. Ele é a verdade e ele é a vida. Interessante porque isto aqui denota, meus irmãos, sabe o quê? Que é um projeto que se desemboca para a eternidade. Então, se você tem a Jesus, se você tem Jesus em você, então você tem um projeto de vida e isso é muito lindo. Você tem Jesus em você, você já conquistou, já tomou a posição de seguir a Cristo. Isso é maravilhoso. Tem vida eterna nesse projeto. Não é só esperar o céu vir, acabar tudo aqui para vir. É viver agora. Mas viver agora de tal maneira, meus irmãos, sabe que o que acontece agora me dá uma noção do que será na eternidade. Qualidade de vida, vida eterna. Por isso, que se você está em dúvida do amor de Deus, e dizendo assim para você mesmo: olha, rapaz, eu já errei tanto, eu já fiz tanta pasta na minha vida, que eu não sei não. E eu quero lembrar você do Salmo 136, que diz respeito a você. Diz respeito, o Salmo 136, ele vai dizer uma coisa maravilhosa, que nós podemos nos render a Deus, ao Senhor. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Quando você estiver se sentindo completamente derrotado, você está dizendo assim: olha, eu não tenho vida, eu não tenho mais iniciativas no meu comportamento, no meu desempenho na vida. Eu não tenho mais para onde ir, ninguém mais está interessado em mim. Eu tenho uma boa notícia para você. As boas notícias estão na boca do profeta de Jeremias, que dizem, inclusive, uma palavra profética com respeito a Cristo Jesus. E no momento em que, ele diz que no momento em que ele falava com a nação, e ele diz assim: no momento em que eu falar para uma nação, ou para uma pessoa, que eu vou destruí-lo, eu vou derribá-lo, se esta nação e se esta pessoa se converter da maldição da qual eu falei, eu, o Senhor, me arrependerei do mal que pensava fazê-lo. Há boas notícias, então, para você. Há boas notícias para você que está aqui. E você que está aí também nos assistindo pela internet.
Há boas notícias para você que Deus pode voltar atrás. E que você está dizendo, a minha vida é uma sina. Este é o meu destino. Pau que nasce torto, morre torto. Eu tenho boas notícias para você. Deus pode reverter a sina da sua vida, hoje à noite, e tornar a sua vida como um arco-íris bonito, maravilhoso, para o seu coração. Em Isaías 43:1 diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se você diz assim, eu estou no pó, as boas notícias são de Isaías 52:2 para você. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço. Deus é por nós. Você diz, eu me sinto abandonado e esquecido de Deus. E Deus vai dizer em Isaías 54, de 7-8, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E aí, a gente lembra das palavras de Jesus que diz, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é esta mensagem que eu deixo para você nesta noite. Que Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Não importa a equação. Não importa a posição das palavras. Que Jesus veio para reformar. Veio para corrigir. Para aperfeiçoar. Toda a compreensão que você pudesse ter de Deus, da vida e da eternidade. Porque um dia Jesus disse para Filipe, Filipe, há quanto tempo estou com vocês? E você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai? Nunca ninguém viu a Deus. Nunca. Mas agora, vocês já o têm visto. Você viu Deus aonde? Eu, nesta noite, eu vi a Deus nas palavras, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, eu quero ser dele e eu quero que ele seja meu. E que isso sirva para a sua vida também. Que Deus nos abençoe.